Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Limites do Tempo, o segundo volume da trilogia Cronos da autora Risa Walker. Finalmente, então, eu vim conversar com vocês a respeito do segundo volume dessa trilogia de ficção científica com uma pegada jovem que me encantou e que se tornou uma das minhas favoritas. O primeiro volume, que é o Viajantes do Tempo, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas acredito que ver este vídeo aqui primeiro vai ser mais interessante, porque eu vou contar um pouco mais a respeito da história e vocês vão entender muito mais os acontecimentos que eu vou falar deste livro aqui, né, sabendo já o que acontece aqui. Na trilogia de ficção científica, então, a gente vai conhecer a Kate, que é uma jovem aí de 16, 17 anos de idade. Então, ela vai descobrir, então, que os antepassados dela são capazes de viajar no tempo através de uma chave, né, que eles usam no pescoço como se fosse um amuleto. Essa chave, então, é capaz de transportar eles no tempo e pertence, então, à organização Cronos. No futuro, então, vai acontecer uma tragédia e a empresa Cronos vai desaparecer. E por isso, a avó da Kate vai entrar em contato com a neta no presente para que as duas façam algumas mudanças no passado, né, pequenas alterações na história do passado, para que essa empresa, a Cronos, não desapareça lá no futuro, né. Eu sei que é um pouco confuso de entender, mas aqui no livro é tudo muito bem explicado, minuciosamente, então a gente não fica com nenhuma dúvida. Dá um certo bug no cérebro ali no iniciozinho, mas a gente consegue compreender tudo o que tá acontecendo, porque como a gente, a protagonista também tá ali totalmente perdida, sem entender muito bem o que tá acontecendo, né, e com esse peso, com essa missão de ter que salvar o mundo de uma organização em que nada mais, nada menos, o avô dela é o líder. E essa organização que o avô da Kate construiu, assim, ela é muito bizarra. No primeiro livro, a gente não tem tantas cenas a respeito, a gente só sabe mais ou menos do que se trata e tal, mas nesse livro aqui a gente vai realmente ir um pouco mais a fundo a respeito do que se trata essa organização e do que eles são capazes de fazer. Então a gente vai acompanhar a Kate viajando ao passado para buscar alguns objetos que são muito importantes para essa luta contra a organização do avô dela. Vamos acompanhar então algumas coisas do passado, como a morte do presidente Kennedy, alguns truques de mágicas do Houdini, a gente vai ter algumas passagens disso aqui nesse livro também. E vamos ter várias situações de perigo nesse livro aqui. A gente vai ver a Kate então se arriscar muito mais, a gente vai ter muito mais ação ao contrário do primeiro livro, que é um pouco mais introdutório. Esse aqui também vai ter um pouco de introdução, mas ele também vai ter um pouco mais de ação que o primeiro livro. É uma história com uma pegada mais jovem, então a gente vai ter essa protagonista jovem, com seus dilemas jovens, com suas atitudes jovens. Muitas vezes a gente vai olhar para algumas atitudes e ver que não vai dar certo, que não é a melhor atitude a ser tomada, mas é uma jovem, né? Quem é que não tomou atitudes estúpidas quando era jovem? Apesar de que aqui ela tem essa missão de salvar o mundo, ainda assim ela vai agir como uma jovem que é, com seus dilemas, com seus problemas. E aqui a gente também vai ter um triângulo amoroso entre a Kate e outras duas pessoas que são muito importantes para a história e muito importante para ela também. São duas pessoas que em momentos diferentes foram realmente muito importantes para ela, então ela fica ali dividida entre não sabe o que fazer. E realmente eu confesso que é bem difícil me colocar ali no lugar da Kate e tomar essa decisão. Então a gente consegue perceber que a Kate tá amadurecendo muito mais. No primeiro livro a gente tem algumas atitudes que a gente, vendo de fora, a gente sabe que são atitudes estúpidas, que são atitudes que não vão dar certo. Mas nesse livro aqui a gente consegue ver uma Kate muito mais madura, tá tomando atitudes muito mais maduras. Então a gente percebe que essa protagonista está amadurecendo e é muito legal ver isso, né, conforme vai lendo. É muito legal, então, acompanhar essa protagonista lá desde o primeiro momento onde descobre essa missão da vida dela e esse destino e acompanhando aos pouquinhos, vendo o amadurecimento dela, vendo as tomadas de decisões, vendo as coisas que ela vai fazendo. É muito, muito legal. Eu tô gostando bastante. Esse livro, ele realmente é um dos meus favoritos. Essa trilogia, na verdade, né, é um dos meus favoritos. E mesmo sendo ficção científica, mesmo dando um certo bug no cérebro, é um livro que realmente vale muito a pena, porque como ele tem essa pegada jovem, a gente não consegue ficar perdido, porque a autora explica tudo direitinho. Se tu não entende no primeiro momento, daqui a pouco ela te explica e tu entende melhor. E com essa pegada jovem, a gente consegue também se imaginar nos personagens, se imaginar nessas situações. Então, assim, é muito divertido. E eu me diverto muito lendo esse livro, ele é maravilhoso. Vai acontecer muito mais coisas nesse livro, tá, gente? Eu realmente não quis aí dar muito spoiler e nem falar muitas coisas que vão acontecer. Isso é só ali o comecinho a respeito dele. Vai ter muitas outras coisas acontecendo, coisas que realmente vão nos deixar ali apreensivo, vão nos divertir, a gente vai rir. Esse é um livro realmente maravilhoso. Eu já estou com o terceiro volume para ler dessa trilogia, que é este aqui, que é o Fragmentos do Tempo. Então nesse volume aqui a gente vai encerrar essa jornada da Kate e descobrir finalmente o desfecho, o que vai acontecer, e eu tô muito, muito curiosa. E assim, gente, apesar de ainda não ter lido esse último volume, já é uma trilogia que eu super indico pra vocês,
porque eu amei demais. É uma trilogia de ficção científica, viagem no tempo e assim, é o meu xodó, com toda certeza. Eu gostei muito de ler o primeiro volume e o segundo, e já tô sofrendo pra ler o terceiro. Eu tô adiando, pra ser sincera, esse terceiro volume, porque eu já tô sofrendo um pouquinho, assim, né, de despedir esses personagens. E eu estou adiando essa despedida, mas em breve eu vou ler este último volume. Vou trazer resenha dele aqui no canal também, porque é uma série que eu super indico pra vocês, assim, com toda certeza. Ela é maravilhosa e eu já, inclusive, já tô louca pra reler. Eu não finalizei, mas eu já tô louca pra reler. Eu quero falar pra vocês, gente, sobre essas edições da Darkseid, que são perfeitas e que super combinam na estante. Fica tão bonito botar, assim, um no lado do outro, assim, super bonito. Eu vou mostrar um pouquinho rapidinho pra vocês desse primeiro. São umas edições maravilhosas, super bonitas. Olha só. Que lindas, e todas elas combinam, né? Uma é um roxinho mais claro, outra é um roxo escuro, um azul. E no começo dos capítulos, gente, tem essa diagramação super bonitinha. Esse detalhe aqui do título do livro. E, nossa, gente, é uma diagramação muito boa, tem fitinha em todos os livros. Eles têm fitas também pra gente marcar. Eu gosto muito dessas fitas da Darkseid, porque eu sempre uso pra marcar os livros. E assim, são edições maravilhosas e a história também é incrível. Em breve, então, eu trago pra vocês a resenha do último livro e digo pra vocês o meu veredito final. Mas eu tenho certeza que eu vou amar e já... Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei não dar spoiler, só realmente falar ali por cima do enredo. Garanto que tem muito mais coisas pra acontecer. Vale muito a pena a leitura dessa trilogia. E em breve eu trago pra vocês a resenha do terceiro livro. Quero pedir pra vocês deixarem seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, de se inscrever e ativar ali o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre mostrando um monte de coisa por lá. Minhas leituras, dicas de série, filmes e mais outras coisas. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!